Hoje eu vou te ensinar a fazer o passo a passo desse chaveiro em amigurumi, que é super fácil e rápido de fazer. A lista completa de materiais está aqui na descrição, então pega a agulha e vamos começar. Então vamos iniciar aqui com o fio amarelo para fazer a cabeça, começando com correntinhas. Então a gente vai fazer aqui um total de 7 correntinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora a gente vai trabalhar circulando todas essas correntinhas, ou seja, é uma base oval. Então, a partir aqui da segunda correntinha, a gente insere aqui a agulha de cima para baixo, para puxar o fio que vem lá do novelo e não ficar buraquinho. Então, a gente vai seguir aqui, ó, fazendo um total de 5 pontos baixos. Então, já fizemos 2, 3, 4 e 5. Agora, nesse último ponto aqui, nós faremos um aumento triplo, ou seja, são 3 pontos baixos aqui nesse mesmo ponto, para fazer a curvinha aqui. Feitos os 3 pontos, agora a gente vai seguir pegando naquela alcinha que sobrou, ó, da parte de trás da correntinha, para fazer mais 4 pontos baixos. Agora aqui, a gente já pode ir escondendo esse fio inicial junto, ó. Então, faz o ponto, já esconde o fio. Feito os 4 pontos baixos, a gente ajusta aqui. E nesse último ponto, a gente vai fazer um aumento também. Então, é 2 pontos no mesmo ponto de base. Dessa forma, a gente termina aqui a primeira carreira e não fica nenhum buraquinho, ó. Fica uma base oval perfeita. E agora, a gente segue aqui a sequência para a segunda carreira, fazendo no primeiro ponto aqui um aumento. Então, faz 2 pontos aqui nesse primeiro ponto. Vamos colocar o marcador aqui pra gente não se perder. E agora, segue aqui, ó, com 4 pontos baixos. Chegando aqui nos aumentos da carreira anterior, ó, a gente vai fazer para cada um desses 3 pontos um aumento. Então, serão 2 pontos por 3 vezes aqui, ou seja, né, um aumento 3 vezes seguidas nesses 3 pontos aqui da curvinha. Feitos os aumentos, agora a gente segue fazendo aqui novamente 4 pontos baixos. E aí, nos 2 últimos pontos aqui, a gente faz aumento também. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim, a gente termina a segunda carreira com um total de 20 pontos. Então, tá aqui a nossa segunda carreira finalizada. Agora, nós faremos 6 carreiras retas. Ou seja, são 20 pontos baixos da carreira número 3 até a carreira número 8. Então, é só seguir fazendo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na carreira número 8. Então, eu vou fazendo aqui e a gente já se encontra. Fizemos aqui, então, as 8 carreiras, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente vai entrar na carreira número 9 para fazer o cabelo dele. Então, como que vai funcionar? A gente tem 2 alças do ponto aqui, né? A da frente e a de trás. A gente vai pegar apenas na alça da frente. Então, vai inserir a agulha aqui somente na alça da frente, fazendo aqui uma sequência de 7 mechas. Então, como que vai funcionar? Nessa primeira aqui, a gente vai fazer um meio ponto alto. Então, laça o fio da agulha, puxa e finaliza. Meio ponto alto. Depois, a gente vem com 2 correntinhas. Então, 1, 2, prende aqui, ó, com um ponto baixíssimo na primeira correntinha. Então, insere aqui a agulha, puxa o fio e prende um ponto baixíssimo, formando a primeira pontinha. Agora, a gente faz um meio ponto alto no mesmo ponto de base aqui, ou seja, a gente vai pegar no mesmo lugar que a gente fez o primeiro
e vai finalizar fechando o ponto. Agora a gente pula um ponto de base e faz um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Então aqui tem um ponto, a gente vai pular ele, vai vir aqui no próximo, pegando somente na alça da frente e vai finalizar. Então a gente fez a primeira pontinha do cabelo dele aqui e vai seguir essa sequência toda por 7 vezes. Então vamos de novo aqui. Faz um meio ponto alto, puxa apenas na alça da frente, finaliza o ponto, faz 2 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha, faz novamente um meio ponto alto dentro do mesmo ponto de base, finaliza, pula o próximo, ó, vem no outro e prende com um ponto baixíssimo. Ele que escapou aqui. Então, prende aqui com um ponto baixíssimo. A gente fez o segundo cabelinho. Então, segue de novo. Meio ponto alto. Finaliza. Faz 2 correntinhas. Prende com um ponto baixíssimo. Mais um meio ponto alto aqui dentro do mesmo ponto. E aí, pula um, vem no próximo e prende com um ponto baixíssimo. Então, tá aqui a sequência. Agora, repete até o final dessa carreira. E se você tá gostando do tutorial, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Finalizada aqui, então, a última mechinha, a gente vai vir aqui, ó, no próximo ponto aqui e vai finalizar com um ponto baixíssimo, porque agora a gente vai continuar fazendo o trabalho, ó, pegando essas alças que sobraram aqui da parte de dentro. Então, a gente tem que ter aqui as 20 alcinhas dos 20 pontos que tinha nessa carreira, número 9. Então, o que que a gente vai fazer agora, ó? Vai encontrar aqui a primeira alça, ó, e vai inserir a agulha nela, aqui por dentro, e vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, para a gente seguir com a cabeça. Então, ó, faz um ponto baixo, outro ponto baixo. Para fazer a diminuição aqui, como ficou apenas uma alça, a gente pode inserir o fio, puxar, não finaliza, insere o fio de novo no próximo ponto, não finaliza, e puxa as 3 alças juntas. Então, assim, a gente faz uma diminuição. Então, a gente segue fazendo essa sequência. 2 pontos baixos, pegando naquela alcinha que sobrou. E uma diminuição, passando o fio aqui, puxando sem finalizar, passando o fio aqui no próximo, puxando e finalizando os 3. Ou seja, reduziu 2 pontos em 1. Então, a gente segue assim. 2 pontos baixos, uma diminuição até o final. Chegando aqui no final, a gente confere e vê se ficou com 15 pontos, que é o total que tem que dar aqui. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Deu certinho os 15 pontos. Agora, a gente segue para fechar a cabeça, fazendo na próxima carreira, que é a número 10, um ponto, uma diminuição. E a número 11 será toda de diminuição, fechando com 5 pontos para fazer o anel mágico invertido. Agora, a gente vai começar a colocar enchimento para não ficar difícil depois. Então, pega um pouquinho de enchimento e já coloca. Ajusta bem, ó, para ele ficar com o formato da cabeça bem certinho. Pra gente seguir aqui fazendo as diminuições. Então, como essa cabeça ela tem uma base oval, ela não é totalmente redonda, né? Então, não precisa colocar tanto enchimento assim. Você vai ajustar o enchimento, ó, para que ela fique nesse formato assim. Esse tanto que a gente colocou já é suficiente só pra gente continuar aqui para a próxima carreira. Então, é a número 10, um ponto e uma diminuição. Começa, então, pegando aqui pelas 2 alças do ponto agora, né? Para fazer um ponto baixo e uma diminuição. Agora, a diminuição a gente faz somente nas alças da frente, ó. Então, pega a primeira alça do primeiro ponto, segunda alça do segundo ponto, puxa o fio que vem do novelo e finaliza. E faz a diminuição no estilo invisível, né?
Coloco o marcador aqui pra gente não se perder e segue a sequência. Chegando então, fazendo um ponto baixo e uma diminuição somente nas alças da frente aqui, para finalizar 2 pontos em um. Segue assim até o final. A gente vai reduzir aqui para 10 pontos no total, no final dessa carreira. Agora aproveita para me contar aqui nos comentários qual personagem você gostaria de ver nos próximos vídeos, porque essa aqui é uma série de personagens na versão chaveiro, e quem sabe a sua sugestão não vira o próximo tutorial. Para a próxima carreira é toda de diminuição, então a gente precisa completar aqui a quantidade de enchimento que precisa antes de fechar. Então vamos colocando aqui aos poucos, ajustando, para poder seguir com as 5 diminuições que são da carreira número 11. Coloca o enchimento e ajusta, ó, para que ele fique nesse formato oval da cabecinha, que depois que a gente fechar, a gente vai ajustar o cabelinho dele para cima. Então, vamos seguir aqui fazendo as diminuições, e aí, se precisar, a gente insere um pouquinho mais de enchimento aqui dentro. Então, agora a gente pega somente aqui na alça da frente, ó, dos pontos, para fazer as 5 diminuições. Então, aqui é a primeira, vamos colocar o marcador. A segunda. A terceira. A quarta. E aqui a última, ó. Então, finalizamos aqui as 5 diminuições da última carreira, que é a carreira número 11, ficando apenas com 5 pontos baixos. Então, agora, nesse buraquinho que sobrou, a gente vai colocar aqui, ó, com o auxílio de uma agulha, a quantidade de enchimento ainda necessária, só para completar o topo da cabeça. Ó, percebeu que a cabeça tá toda preenchida do jeito que a gente queria? A gente pode cortar o fio aqui. Deixa um pedaço de fio longo, corta, para que a gente possa fazer o acabamento aqui do anel mágico invertido. Então, para isso, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Então, insere aqui o fio na agulha e vem pegando aqui somente nas alças da frente. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A gente vai inserir a agulha passando por baixo dessas 5 alcinhas da frente aqui para fechar com o anel mágico invertido. Então, foram 2, 3, 4 e 5. Passou, agora puxa, ajusta e fecha esse anel. Aí você vai inserir exatamente no buraquinho aqui, ó, e puxar esse fio lá para baixo, para que a gente possa ajustar, ó, o topo da cabeça e ela ficar bem redondinha com o anel mágico para dentro. E aí a gente ajusta aqui o cabelinho dele para cima, né? Que é esse espetadinho para cima. Então, com esse fio que saiu aqui da finalização do anel mágico, a gente vai usar para fazer as orelhinhas dele, uma em cada lateral. Só que antes disso, a gente vai fazer o nariz e os olhos para colocar aqui para ajustar exatamente no lugar certo as orelhas. Então, agora, para fazer o nariz dele, a gente vai pegar o fio amarelo e vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel, 4 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha, ajusta e sobe aqui 4 pontos baixos dentro do anel. Pode fechar. Na segunda carreira, a gente vai seguir fazendo aqui 4 pontos baixos. Então, um ponto para cada ponto de base. Insere o fio, puxa e faz aqui 4 pontos baixos. Finalizados aqui os 4 pontos baixos, a gente vai ajustar agora esse trabalho, porque ele tende a virar ao contrário, né? Então, a gente ajusta ele aqui, colocando para o lado certo. E aí, tá feito o nosso narizinho, que é apenas uma bolinha aqui com 4 pontos baixos. Então, para finalizar, a gente precisa
cortar o fio e fazer um ponto fake. Então, a gente vai puxar aqui esse último fio. Esse fio que vinha aqui do anel mágico, a gente pode cortar um pedacinho dele e inserir o restante para dentro, ó, que ele já vai servir como um enchimento pro narizinho. Então, inseriu a sobra de fio aqui para dentro. Então, para fechar o nariz, a gente vai fazer um ponto fake. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, né? Então, vai inserir aqui, ó, embaixo do penúltimo ponto, o fio e vai voltar com ele por dentro aqui, ó, passando por baixo do último ponto, ó, pra gente ajustar esse fio e ele ficar bem certinho aqui. Então, a gente finaliza esse ponto fake dessa forma. Pode entrar com o fio aqui pra dentro, ó, pra fechar. Então, a gente fica com o narizinho fechadinho aqui, ó. Essa sobra de fio a gente pode cortar e inserir aqui a pontinha pra dentro. E tá pronto o nosso narizinho. Então, esse aqui é o narizinho dele que a gente vai colar bem no centro aqui depois. Agora, vamos fazer os olhos. Então, agora, para fazer os olhos, a gente vai pegar um pedacinho de fio branco e vai fazer aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, prende aqui a primeira correntinha e faz aqui 6 pontos baixos. Somente isso. A gente vai cortar o fio. Agora, a gente corta o fio. Puxa, ajusta aqui o anel, fecha ele. Fecha. Pega essa ponta de fio aqui, coloca na agulha de tapeceiro para fechar com um ponto fake. Então, a gente tem 6 pontos aqui, não vai vir no último, vai vir no do lado aqui, atravessando por baixo do ponto e finalizando entrando aqui, ó, dentro do último ponto. Dessa forma, a gente vai ajustar aqui, ó, para que essa volta aqui simule esse último ponto e fique um fechamento do redondinho, ó, perfeito. Fez isso, a gente vai vir agora com um pedacinho de fio preto, vai inserir aqui na agulha e vai fazer um nó francês aqui dentro para formar o pretinho do olho. Então, aqui, a gente vai entrar, ó, de baixo para cima, então, na parte de trás, passou com o fio, ó, vai enrolar aqui na agulha e vai entrar aqui, ó, enroscando num pedacinho, ó, bem pequenininho do fio branco, tá vendo? Enroscou num pedacinho de fio branco, vai deslizar a agulha lá para baixo, para que esse nozinho se forme aqui, ó, puxa devagar, para não desfazer. Aqui ele enrolou, peraí. Ó, puxou o nozinho, ele vai entrar pra dentro, tá? E aí, o que que você vai fazer? Vai vir aqui atrás, com as duas pontas, ó, e vai amarrar. Só que na hora que você amarrar, ó, cuida pra não puxar tanto, porque senão ele pode entrar tudo lá pra dentro, ó. Então, ele vai ficar exatamente assim, ó, como uma bolinha, ó. E assim, a gente vai fazer dois, ó. Então, a gente tenta deixar exatamente iguais, para que os dois olhos fiquem iguais. Então, o fio branco a gente faz a mesma coisa, amarra as duas pontas aqui na parte de trás, porque como a gente vai colar ele na cabeça, não tem problema a gente fazer os nozinhos aqui na parte de trás e cortar o excesso do fio. Então, feito aqui o nó, a gente pode cortar esse fio. Vai cortar ele bem rente aqui, ó, porque a gente vai colar e ele vai prender na cabeça. Então, a gente tira esse excesso, ó, e corta o fio bem rente ao nó. Pronto, agora a gente tem os dois olhinhos, ó. Faz dois iguais, para que a gente possa colar na cabeça aqui, um de cada lado, com o narizinho no meio. Então, para fazer isso, a gente vai usar aqui alfinetes para nos auxiliar antes de colocar a cola. Então, você pega aqui um pouco de alfinete, ó, pega os alfinetes e vai posicionar os olhos aqui entre as carreiras 4 e 6. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6. É onde a gente vai posicionar o olhinho aqui, ó. Então, vamos espetar ele aqui. Ó, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é exatamente aqui que a gente vai colocar um olho e do lado dele vai colocar o outro olho. Entre as carreiras 4 e 6. E aí, o narizinho, a gente vai pegar a parte final aqui para baixo, ó, e vai posicionar exatamente no meio dos olhos, para que a gente possa colar nessa posição aqui. Então, vamos só espetar o alfinete para a gente ver onde que ficaria. Então, é assim, os olhos vão ficar entre as carreiras 4 e 6, e o nariz, ele vai ficar entre as carreiras 3 e 4. Então, exatamente nessa posição aqui é que a gente vai colocar. Então, eu vou usar aqui a cola de silicone líquida. A gente tira o primeiro olhinho aqui, passa a cola. Passa a quantidade suficiente para fixar bem. Só não precisa exagerar muito para não vazar aqui na peça, ó. Então, posicionou o olho. Agora, o que que eu gosto de fazer? Para prender ele bem, a gente vai alfinetar, ó, toda a voltinha do olho. Então, para cada pontinho aqui, ó, a gente vai colocar um alfinete para que ele fixe bem certinho na posição que a gente quer. Então, coloca os alfinetes aqui por toda a voltinha do olho. E agora, faz a mesma coisa do outro lado. Tira o olho, passa a cola. Posiciona aqui no lugar. Ajusta certinho na mesma altura do outro. Ajusta certinho na mesma altura do outro, posicionando para ele ficar centralizado. Então, ó, ficou centralizado na mesma altura, na mesma carreira. A gente vai vir aqui com os alfinetes para prender. Agora, antes de terminar, vamos colocar a cola aqui no nariz também, para a gente conseguir alfinetar ele também. Colocou a cola no nariz, coloca ele exatamente no centro aqui dos dois olhos, na posição certinha, ó, a pontinha dele para cima, e agora segue alfinetando o nariz aqui também. Ajusta para ficar bem certinho. Alfinetou todo o nariz e os olhos, agora deixa secando para que a gente possa concluir fazendo as orelhinhas. Então, deixa ele secar aqui um tempinho para a gente poder remover os alfinetes e fazer as orelhinhas na lateral. Então, depois de colar os olhos e o nariz, agora a gente vai fazer a orelhinha. Então, para isso, a gente vai usar aquele fio que veio lá do Anel Mágico, colocar na agulha de tapeceiro e sair aqui, ó, entre as carreiras 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, na carreira número 5, a gente vai entrar com o fio, ó, por um ponto, passando assim, ó, por 5 voltinhas, ó. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4... E a quinta, a gente já vai sair lá do outro lado, ó, exatamente na mesma direção. Então, na mesma carreira, a gente sai lá do outro lado. Então, depois de levar o fio da agulha lá pro outro lado, ó, se certifica que ela vai estar exatamente na mesma direção e faz a mesma coisa. Dá aqui 5 voltinhas, passando dentro do ponto, ó, para formar a outra orelhinha.
Então, já foram 3, 4. E a quinta, você pode sair aqui atrás, em qualquer pontinho, ó, para esconder o fio. Então, a orelhinha vai ficar assim, uma de um lado e outra do outro, ó. Somente um relevinho aqui. Então, tá finalizado aqui. Agora, a gente esconde esse fio, né? Faz um nozinho aqui, passando entre os pontos aqui atrás. Insere a sobra para dentro da cabeça. Leva lá pra frente, ó, sem puxar muito para não repuxar. E agora, esconde essa sobra de fio aqui pra dentro. E tá finalizada a cabecinha chaveiro aqui do Bart Simpsons. Agora, para colocar a argolinha de chaveiro, eu gosto de usar essa daqui, que tem essa lagostinha. Então, ela já vem pronta aqui, a gente só precisa inserir exatamente no centro aqui, ó, do anel mágico, atravessando o ponto, ó, que ela segura e fica prontinho, ó. Então, tá aqui a nossa cabecinha finalizada. Eu gosto bastante desse modelo porque, como vocês viram, ele é rápido de fazer, usa bem pouco material e fica perfeito tanto para presentear quanto para vender. Mas se você quiser transformar essa peça no personagem completo, eu também tenho a versão dele com corpo. E não só dele, tem a família completa. E tem também as caixinhas personalizadas que eu criei para complementar a coleção e agregar ainda mais valor às peças. Então, se você gostou da versão chaveiro e quiser conhecer as versões completas, eu deixei todas as informações aqui na descrição do vídeo. Agora, não esquece de comentar qual deles você gostaria de ver na versão chaveiro no próximo tutorial da série. E aproveita para deixar aqui o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá!